avivamento nos últimos dias, mas a Bíblia fala de apostasia. O que eu vejo na Bíblia, depois eu falo mais sobre isso, é que num tempo de apostasia, levanta-te e resplandece, pois já vem a tua luz. As trevas encobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre nós vem surgindo a luz, a glória do Senhor. A igreja que vai subir não vai ser uma igreja capenga. A igreja que vai subir vai ser uma igreja cheia da palavra e cheia do Espírito Santo. Então o meu sonho é ver essa igreja na prática que eu já vejo com os olhos da fé. Meus olhos não veem ainda literalmente isso. E eu não falo igreja como se fosse a igreja e eu faço parte disso. Eu tenho buscado isso com as minhas lutas, com as minhas dificuldades. Mas enfim, aí eu vou pregar depois com calma. Você me ajudou, obrigada, viu? Obrigada, pastor, mais uma vez, viu? Foi tranquilo. Aleluia. Pastor Davidson, vem orar pelo pastor Patrick. Você pode estender sua mão para cá, vamos abençoar a vida do pastor Patrick. Pai, como é bom estar aqui. Nós estamos aqui desde sexta-feira, sendo muito abençoados pelo Senhor, com cada mensagem que ouvimos aqui. E, ó Deus, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós te pedimos agora que o Senhor use o pastor Patrick para edificar os nossos corações, para falar conosco, Pai, para nos desafiar a irmos mais profundo num relacionamento contigo, Pai. Usa o teu servo, abençoa a sua família, o seu ministério, ó Deus, e fala com poder e para a tua glória, através da vida do teu filho. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, pastorzão. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida. Gente, um púlpito alto para pregador alto. Agora eu gostei demais disso, irmão. Vou ficar mal acostumado, que sempre fica baixinho. Bem, acho que já me apresentaram ali um pouquinho de mim, já me fizeram as perguntas surpresas. Estou muito alegre de estar aqui com vocês, muito feliz de estar aqui participando dessa conferência. Laís e Douglas são um casal que a gente tem aprendido a amar, a caminhar um pouquinho mais próximo. Nós temos o Tiago e a Mari, que agora tiveram um filhinho, né? Estão com um bebezinho, Samuel, exatamente. Eu imagino o Tiago pai, gente. Quem conhece, é uma figura, né? O Tiago e a Mari foram uma viagem conosco para Israel. O Tiago na viagem era um massa. Uma viagem sem o Tiago não é igual, gente. Ele andava pelas ruas de Israel cheirando as coisas, assim, já que é diferente. O Tiago é uma figura, queridão. Obrigado, pastor Douglas, Laís, equipe, pela confiança, pelo convite, pastor Davidson, família, obrigado, liderança da igreja, pela confiança de me abrir esse púlpito para compartilhar. Eu, como pastor local, eu sei da responsabilidade que é abrir o púlpito para outras pessoas. A nossa igreja Maranata, graças a Deus, é uma igreja que a gente, no bom sentido da coisa, o púlpito aberto, a gente recebe pastores presbiterianos, batistas, assembleanos também, a gente consegue transitar de maneira saudável com vários irmãos. Bem, eu creio muito que eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês hoje, nesses minutos que eu tenho, mas antes disso, de maneira muito, muito rápida, porque já falei como é que eu sou, fazer divulgação de mim mesmo é a pior ainda. Mas eu pedi a permissão para o pastor Douglas, eu trouxe meu último livro, que eu lancei há pouquinho tempo, chamado A Última Chance. Uma reflexão bíblica sobre os últimos dos últimos dias e um chamado de Deus para essa geração. Esse é um livro que, a princípio, começou com uma compilação de algumas mensagens que o Senhor nos tem compartilhado, e eu tenho convicção, irmãos, que se você puder e quiser ler esse livro, eu tenho tido retornos, feedback das pessoas que têm lido, falando, pastor, tem falado muito comigo, eu tenho convicção, primeiro, que você vai compreender o tempo que nós estamos vivendo, primeira coisa. Em que momento da história nós estamos vivendo? E segundo, eu também tenho convicção que o Senhor vai fazer vai convocar, vai chamar você, vai falar com você. Como, pastor? Por texto, por linhas, eu creio, de verdade, irmãos. Eu creio que esse aqui é meu último livro. Não é a última chance de você comprar, mas o nome do livro é A Última Chance. Então depois, ali fora como é que chama? Na livraria, na lojinha loja de vocês. Aliás, eu estou com 3 seguranças comigo aqui. Fica de pé rapidinho, Pedro. Não, Pedro, Tiago, João, não, calma.
Pedro, Daniel e Baraúna, são 3 seguranças meus, estou brincando, jovens da nossa igreja. Os 2 eu sei que estão solteiros, todo mundo não. Baraúna não, né? Já repreendeu, tá, glória a Deus. Então só o Pedro e o Daniel pode sentar aí, vieram comigo, eles vão estar lá depois lá fora, para se você quiser adquirir o livro, pode ser com Pix, tem lá QR Code, pode ser com cartão, enfim. Douglas, não sei se eu te dei não, mas se eu te dei, vou te dar outro, e aí você, se gostou, dá para alguém, se não gostou, você joga fora isso aqui, beleza? Pastorzão, espero que de alguma maneira te abençoe na tua vida, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos ao que interessa, irmãos. O pastor Douglas me passou o texto de Lucas, capítulo 5. E falou, fique à vontade, não precisa usar o texto da conferência. Geralmente eu não uso, mas eu fui ler o texto. E aí, meus irmãos, o texto falou demais comigo. Eu não sei você, mas eu já conheci esse texto, sei lá quantas vezes. E eu fui ler. E aí, antes de nós lermos, e o versículo 4 fala, quando Jesus fala para Pedro, Pedro, vamos para um lugar mais fundo, que é a profundidade. Só que eu percebi que nesse texto, que não é aqui, que nesse texto, existem muitas verdades, porque o convite de Jesus para ir mais fundo com Pedro não foi só no versículo 4. Se você me acompanhar e você vai fazer isso, eu quero, como é que eu vou dizer isso aqui? Primeiro eu vou ler, e aí eu vou te explicar o que a gente vai meditar aqui nessa noite. Então, Lucas capítulo 5, Evangelho de Lucas, a partir do verso de número 1. Eu vou ler do 1 ao 11 rapidinho. Aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Então ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se no barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Em resposta, Simão disse, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra, lançareis as redes. Fazendo isto, apanharam grandes quantidades de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, e a admiração que se apoderou dele, e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo, Simão, de agora em diante você será pescador de gente. E arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Glória a Deus. Eu quero nessa noite, nesse tempo que nós temos, irmãos, ou eu creio que Deus quer convidar você e eu para irmos para um relacionamento mais fundo com Ele. E para isso, um convite às águas mais profundas. Nesse texto eu quero, nesse convite de Deus, para você e para mim, Deus vai requerir de nós 6 respostas, 6. E para isso nós precisamos ter 6 ações. E o texto começa dizendo, irmãos, que Jesus está falando com a multidão, e aí Jesus vê 2 barcos, que já estavam sendo limpos, as redes, e fala, Pedro, ou melhor, ele não fala, Jesus entra no barco,
Atenção, irmão, a Bíblia, atente para os detalhes da Bíblia. O texto diz que Jesus entrou no barco, verso 3, entrando no barco de Simão, pediu, vá um pouquinho para a beira ali, um pouquinho, para quê? Para eu poder falar com a multidão. É como se daqui para vocês fosse terra firme e aqui, literalmente, né, pastor? Aqui é água. Aí Jesus estava no meio deles, viu o barco aqui, falou, vá um pouquinho para lá, para eu poder olhar a multidão de frente. Ah, isso aqui mesmo, opa, e poder falar com todo mundo. Aí o Pedro vai com Jesus com o barco para cá. Pedro entrega o seu barco para Jesus. Tudo numa vida de profundidade com Deus começa com este verbo. Pode mudar o slide, por favor. Começa com entrega. Hoje, os cultos evangélicos baseiam-se em receber. As pessoas entram nas igrejas para receber, para serem abençoados. E Deus abençoa, porque Deus é bom, irmãos. Mas culto, desde que é culto, significa ofertar, entregar. A adoração é entregar. Abraão, quando subia com Isaac, ele disse para o seu servo, nós vamos lá adorar e depois voltaremos. É sacrifício, é oferta. Nesta noite, meu irmão, ouça com ouvidos espirituais. Entregue tudo o que é seu aos cuidados e ao serviço de Jesus. Eu não sei se você está aqui pela primeira vez, segunda, ou nunca tomou uma decisão de entregar a sua vida ao Senhor. Essa é a maior decisão que alguém pode fazer. Pastor, mas eu sou da igreja há muito tempo, não tem problema. Mas enquanto estou aqui falando, eu creio muito que o Espírito Santo está falando no teu coração. Porque nesta noite, você não pode sair daqui sem entregar ao Senhor aquilo que você tem retido tanto tempo, mesmo sendo membro da igreja. Essa área da sua vida que você não entrega porque tem medo de Deus mudar, tem medo de não dar conta. Aqui o barco, irmão, gente, ele estava voltando da pesca a noite inteira, estava, de texto diz, limpando a rede, também certamente o barco. E Jesus fala assim, ó, vamos sujar o barco um pouquinho de novo? Mas não é para você não, tá, Pedro? Ó, irmãos, aqui entre nós, você leu o versículo 6, 7, 8, 9, 10, mas Pedro foi com o barco porque Pedro sabia que Jesus ia trazer um monte de peixe. Não sabia, você sabe porque é curioso e eu também. Que gosta de ler o final do livro para entender. Mas Pedro não sabia, ele falou, bota o barco só um pouquinho porque eu quero usar o teu barco para falar com a multidão. Opa! Barco aqui era a ferramenta de trabalho dele, era conhecimento dele, e ele colocou a serviço do reino. Irmão, quem coloca os seus talentos, suas habilidades, as coisas que tem a serviço do reino, não volta de mão vazia. Não precisa me responder, mas o que é que você nessa noite, antes de irmos embora, quando formos orar, precisa entregar nesse altar, dizendo, Senhor, eu não saio daqui mais com isso a partir de hoje é teu. Entregue. O primeiro verbo é entregar. Entregue teu coração. Entregue a Ele o teu melhor tempo. Entregue a Ele os teus sonhos. Irmãos, eu entreguei ao Senhor todos os sonhos meus. E eu perdi a maioria deles. Porque Deus, eu entreguei, Ele tomou. Alguns Ele devolveu. Eu posso dizer que alguns sonhos que eu entreguei a Deus, Ele devolveu. A maioria não. Mas eu posso te falar, os sonhos que Ele tem plantado na minha vida, no meu coração, têm sido infinitamente maiores do que aqueles que eu tinha antes. Porque é assim que Deus faz. Entregue teus sonhos, teu coração, entregue o teu medo a Ele. Apresente a Ele aquilo que você tem lutado e não consegue vencer, apresente a Ele. Mas o texto continua.
que depois de ter entrado no barco e falado à multidão, os versos 4 e 5, aliás, eu não falei, quero falar aqui. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta no seu colo, esse é um bom exercício. Não é que tem que ser, mas é um bom exercício. Tá? Por quê? Aí aqui a minha língua afiada vai entrar em ação aqui, rapidinho. Licença. Não engole tudo que você ouve de púlpito, tá, irmão? Muito menos de YouTube e de rádio. Tem coisa boa? Tem. Tem bênção? Tem. Mas tem muita água misturada, tem muita porcaria. Ouça do teu pastor, se alimente aqui, pastor Davis. Vou lá, você vai concordar comigo. As gerações passadas de pastores tinham as suas lutas. Mas nós temos uma luta que as passadas não tinham. Qual pastor? Gerações passadas, durante 2000 anos da igreja, as ovelhas tinham um pastor e ouviam o seu pastor. Agora as nossas ovelhas têm um monte de pastor na internet aí. E às vezes tem que passar mais tempo desconstruindo. Então não engula, veja na Bíblia sempre, irmãos, porque ela é a palavra de Deus. É lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Você crê nisso, querido? Aleluia. Então o texto continua dizendo, nos versos 4 e 5, que é o texto que vocês usaram como principal aqui, base. Quando acabou de falar a multidão, Jesus disse a Simão, agora leva o barco que está no rasinho, leva para o lugar fundo e lance a rede para pescar. E aí o Pedro falou, o Simão, Jesus, mestre, nós trabalhamos a noite inteira, não pegamos nada. Aí aqui, irmãos, agora vou abrir um parênteses do Patrick, tá? Não está no texto, mas Pedro deve ter pensado assim, Jesus, quem sabe de pesca sou eu, não é o senhor. Certo, irmãos? O pescador sou eu. Quem fez faculdade de pesca fui eu. Quem fez pós-graduação em pesca com rede fui eu. Quem acabou de se formar no mestrado em pesca em alto mar fui eu. Jesus, outra coisa, o senhor está mandando lá para o alto mar, o senhor acha que eu passei a noite inteira pescando aonde? No rasinho ou no alto mar? Eu estava lá, Jesus. Fecha parênteses, essa é a minha conjectura. Mas deve ter passado. O Pedrão é o máximo, irmãos. O Pedro é maravilhoso. Mas, enfim, deixa o Pedro para outro assunto. Mas ele fala o seguinte, não peguei nada, eu estudei, eu sei de tudo, só que debaixo da tua palavra, eu vou lançar a rede. Entrega ao Senhor. Segunda coisa, segunda ação dessa noite, confie sempre nele, e ande em obediência à palavra dele, irmãos. Cada vez mais está escassa as igrejas que pregam a palavra pura, irmãos. E é essa palavra que nos salva, é essa palavra que nos transforma. Os púlpitos estão cheios de autoajuda, os púlpitos estão cheios de técnicas de oratória, tem os nomes da psicologia aí, um monte de coisa. Mas, irmãos, é a palavra de Deus que nos purifica, que nos transforma, que nos mostra o caminho. É a pura palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Mas, Patrick, você fala porque você não sabe bem a situação. Se eu entregar isso para Deus, para Jesus, o que ele vai fazer? Eu te respondo, sabe o quê? Não sei. Mas também te respondo, o melhor. O melhor, queridos. Jesus sabe o que fazer com tudo aquilo que a gente apresenta para Ele. Ele sabe o que fazer com 5 pães. Ele sabe o que fazer com 2 peixinhos. Ele sabe o que fazer com lama quando tem um cego. Ele sabe o que fazer. Ninguém cuida melhor da sua vida do que o próprio Senhor Jesus. Se você quer isso, você pode glorificar a Deus por isso, querido. Confie, não na tua capacidade, mas confie no que a palavra, se Ele diz para você, antes do que Ele falou, mas eu já pesquei lá, não tinha nada, irmãos. Eu fiz uma série de pregações, eu terminei agora o meu mestrado, estou terminando, na verdade, eu entreguei já, de teologia. E eu, estudando algumas coisas, eu falei para o meu orientador, para mim, teologia, se for só academia, para mim não serve. Se não for para mim relevante na minha vida com Deus devocional, se não for, enfim. E aí ele falou, legal, tal, fomos para um caminho legal. E aí eu trouxe uma série de 3 mensagens na nossa igreja sobre o verbo de Deus.
Jesus, irmãos, quando leva Pedro, eu vou explicar, para o alto mar é aqui, né? Aqui é o raso, né? Aqui é o alto mar. Para o alto mar, e Pedro já tinha pescado. Não é que Jesus levou ele para o lugar onde ele não tinha ido e ali tinha peixe, não. Ele fez peixe aparecer e vir de onde não estava, porque Ele é o próprio Criador. Ele é o Verbo de Deus, a palavra encarnada, a palavra que cria, que diz haja e há, que diz exista e existe, dizendo o Senhor uma palavra, aquilo que não existe passa a existir. Jesus trouxe à existência aqueles cardumes, ou trouxe ele de outros lugares, para poder dizer para Pedro, não é na tua capacidade, não é na tua eloquência, Patrick, não é porque você fala bem, não é porque você é extrovertido ou tímido, porque na nossa fraqueza é que se aperfeiçoa, aleluia, o poder de Deus. Não diz respeito a conhecimento humano, diz respeito à palavra de Deus. Confie na palavra, irmãos. O desafio meu muito grande que eu ensino para os jovens adolescentes é, existe um grupo que fica com a palavra, de certa forma esquece o Espírito Santo. Existe o outro que quer só o Espírito Santo, mas não se baseia na palavra. Nosso desafio é ser uma geração cheia do Espírito Santo, pautado na palavra. Para onde nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Quem entrega para o Senhor, pergunta valendo 3 pontos agora, tá? Pode? Tá bom. Quem entrega e confia, o que esperar do Senhor? Alguém sabe? Vou mudar a pergunta e você vai saber responder. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Acontece, irmão, porque a palavra de Deus ela é linda, o que Deus fala, ele cumpre. Confiou, entregou a Jesus, Jesus leva o barco para ele, ele confia no que Jesus fala, eu pesquei, eu tentei pescar, não tinha nada. Agora, sobre a tua palavra, eu vou. O que nos diz os versos 6 e 7? Fazendo isso, eles apanharam grande quantidade de peixes. Então, se a primeira coisa é entrega, a segunda coisa é confia, a terceira é experimente o sobrenatural na sua vida e além daqueles que estão perto de você. Irmãos, Deus é fiel. Se você entrega ao Senhor, Ele não joga fora, Ele cuida, Ele pode mudar, mas Ele vai fazer florescer, Ele vai fazer multiplicar. Quando você se entrega ao Senhor por completo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, irmãos. O sobrenatural, aleluia, começa a acontecer. Entrega nessa noite o teu caminho, o teu barco ao Senhor. Confia nele, ande pela palavra, escolha andar pela palavra de Deus. Esteja preparado. Vocês que vieram aqui para o lado de cá, ó, levantando um clamor ao Senhor, entregue a Ele. Confie nele. E esteja pronto para o sobrenatural, pronto para a provisão, pronto para o cuidado, pronto para o livramento, pronto para a força, pronto para o ânimo, pronto porque Ele é o Deus sobrenatural. E o que Deus vai fazer na sua vida vai transbordar. Mas isso acontece no profundo. Com quem entrega, confia, e começa a experimentar desse sobrenatural. E aí eu vou te falar uma coisa por experiência, irmãos. São essas experiências, atenção, experiências de entrega baseada na confiança da palavra, que a gente experimenta com a provisão, o sustento, o cuidado, enfim, as ações de Jesus. Essas experiências ficam cravadas em nós. E quando vem a dificuldade, ela vem. Quando vem os problemas, eles vêm. Você pode trazer à tua mente aquilo que te traz esperança, irmãos. Porque aí podem falar o que for. Mas Jesus não é bem assim, não. Eu falo, é sim, porque eu já experimentei isso com Ele. A palavra dele diz isso e Ele confirmou comigo que é assim que acontece. E isso ninguém rouba da gente.
isso Covid não rouba da gente, isso morte não rouba da gente, porque eu e você sabemos em quem nós temos crido, e que Ele é poderoso para aquele dia. Até quando vai durar esse drama, não sei, mas Ele é poderoso para se levantar na hora certa. Nós sabemos em quem nós temos crido. Então, se você quer, além dessa conferência, ter uma vida de relacionamento com Deus profundo, começa com entrega, confiança e experiência com Ele. E quando eu falo sobrenatural, parece místico, mas não é tão místico assim não. Porque Ele vem com o sobrenatural e opera no natural, de diversas maneiras. A história continua. Versos 8 e 9. Quando Pedro viu isso, o Simão, ele prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Porque eles ficaram impressionados com o que aconteceu. E Jesus fala para ele, aliás, até aí, eles se prostram diante de Jesus. E o adoram e diz: fica longe de mim. Se nessa noite, irmãos, você escolheu uma vida diária de entrega, de confiar na palavra, de ter experiência com Deus. Pastor, você está repetindo a mesma coisa várias vezes, que chato, desculpa, mas eu sou assim porque você precisa guardar isso aí. Porque se te perguntar amanhã, você é minha, eu não sei que pregou semana passada, eu esqueço. E você confiar na palavra e tiver experiência com Jesus, você vai conhecer, e você precisa conhecer mais profundamente quem é Jesus. Jesus não é um curador que fica curando por aí, não, somente. Jesus não é um resolvedor de problemas. E aqui eu vou abrir outro parênteses importantíssimo que me veio agora, irmãos. Creio que do Espírito Santo. Os judeus, me respondam sim ou não, os judeus esperavam a vinda do Messias? Sim ou não? Sim. O Messias veio e eles o receberam? A maioria? Não. Por quê? Aí tem a resposta correta e histórica, porque eles esperavam um rei libertador que o fosse libertar do Império de Roma. Estamos juntos, irmãos? Estamos juntos? Quem está dormindo, diga amém. Que isso, irmão? Eu sempre pego, sempre. Não tem uma igreja que não dê certo. Os judeus esperavam pelo seu Messias. Irmãos, preste atenção nisso, porque isso é triste. Eu falo, vou tentar não chorar hoje. Os judeus esperavam o seu Messias durante anos. Eles conheciam a história de Israel de cabeça. Eles conheciam as profecias sobre o Messias. Eles conheciam talvez os tipos bíblicos que falavam da vinda do Messias. Mas o Messias veio, eles não receberam. E a pergunta volta: por que não receberam, pastor? Eu vou te dizer. Eles criaram no coração deles um Messias que não era aquele. Eles esperaram um Messias que viria a resolver todos os seus problemas da época. Estamos juntos ou não? Cativos em Roma, escravos de Roma. Quando ele vier, ele vai ser o libertador. Ou seja, eles esperavam um Messias que viesse libertar de todos os seus problemas. Veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam. Eu temo que isso vai acontecer de novo. Porque Jesus virá e parte da igreja está cultuando e adorando um Jesus que não é o da Bíblia. É um Jesus que veio para resolver todos os seus problemas com essa teologia maligna da prosperidade. E vai ficar, irmão, porque o que vai subir é aquele que entrega. É aquele que confia na palavra. Aquele que tem experiência com Deus, que na alegria, na tristeza, eu sou dele. Com fartura ou escassez, eu sou dele. E ainda que eu e você andemos pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque ele está comigo.
Ah, pastor, ele está no vale da sombra da morte porque ele se perdeu. Não, o texto diz que o pastor está com ele no vale da sombra da morte. Você que entrou aqui passando por luta e tribulação, e você é fiel a Deus, eu queria encorajar teu coração, porque Deus não te abandonou não, tá? O fato de você passar por lutas, por dificuldades, não é que Deus não te ama e te abandonou, Ele está contigo no meio desse vale, e Ele está te forjando, e na hora certa Ele vai te tirar desse vale. Mas nós precisamos conhecer mais profundamente Jesus. No meu mestrado eu estudei muito, escrevi, meu foco de pesquisa é sobre o jeito de ser de Jesus. Irmãos, quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Ah, Jesus é o Messias, legal, bem teológico, né? Quem é Jesus? Mas como é que é a sua relação com Ele? Jesus é aquele que Ele era antes de todas as coisas. Ele é aquele por meio de quem tudo foi criado. Ele é aquele através de quem tudo foi criado e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele é aquele que encarnou na Virgem. Ele é aquele que habitou entre nós e viveu sem pecado. Ele é aquele que se entregou na cruz por mim e por você. Ele é aquele que ressuscitou o terceiro dia. Nesse momento você deveria estar dando glória a Deus já por isso. Ele é aquele que subiu aos céus, mas disse, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e crede também em mim, porque na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar lugar, e um dia eu virei e vos levarei, para que onde eu estou, vós também vão estar. Irmãos, Ele preparou, Ele está preparando lugar para a gente. Jesus Cristo, Ele é o Deus encarnado, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a razão de nós estarmos aqui, irmãos. Foi Ele que nos amou primeiro. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o maravilhoso conselheiro, aleluia, Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é a estrela da manhã, Ele é a minha esperança, Ele é a tua esperança, Ele é tudo que nós temos, irmãos. Você precisa conhecer mais profundamente a Ele. E eu vou te contar um segredo que talvez você não saiba, alguns já sabem. Que quando você começa a mergulhar mais fundo com Ele para conhecê-lo, existe uma coisa que acontece que é meio contraditória. Você fica mais perto dele, ele vai te limpando mais, te transformando mais. Mas, por outro lado, você vai vendo mais coisa suja também. Aí a Paulinha fala assim, amor, eu acho que eu estou ficando pior. Ela fala assim, eu falo, tá não, amor. Como é que você sabe, amor? Eu falei, porque depois de Jesus, quem mais te conhece sou eu. Estou te falando, confia em mim. É porque a gente começa a mergulhar em comunhão com Jesus. Começa a transformar a gente. Senhor, eu não consigo mais ser, eu não consigo, me ajuda nisso aqui, Jesus. Eu sou desse jeito, mas a tua palavra diz que eu não devo ser, me ajuda. Aí Deus vai agindo, o Espírito Santo vai mudando. E aí quando você é transformado, você fala, glória a Deus, eu já não faço mais o que eu fazia, estou transformado, obrigado, Jesus. Só que aí a luz mostra outra coisa. Aí tu fala, ai, estou pecador. Não tem como, porque é de glória em glória, até aquele dia, irmão. É um processo de mergulho cada vez mais fundo. Eu e você precisamos conhecer mais profundamente Jesus. Quando Pedro se prostra diante dele aqui, ele se prostra e diz, Senhor, se afasta, porque eu sou pecador. Mas como aqui foi dito pelo que estava ministrando louvor, não há pecado que Deus não perdoe. Pastor, isso está errado. Existe pecado contra o Espírito Santo que Deus não perdoa. Sim, mas não se aplica aqui. Sabe por quê? Eu teria que falar outra coisa, mas deixa eu falar isso. Para mim, pecado contra o Espírito Santo tem a ver com apostasia, com outra coisa. Mas se você se arrepende, é perdoável. Para mim, é pessoal, depois o pastor depois me corrige, de ter outra linha, não tem problema nenhum. Mas o pecado que é imperdoável para mim é o pecado que não tem arrependimento mais. Deus perdoa tudo, perdoa, mas para ter perdão tem que ter arrependimento. Quando não tem mais arrependimento, aí impossibilita o perdão. Que era o caso daqueles fariseus lá que conheciam tudo e ainda assim voluntariamente se negavam, e aí não tem mais volta, porque não tem como arrepender. Então, a impossibilidade de perdão de Deus, quando o autor de Hebreus diz que é impossível aqueles que uma vez foram regenerados, parará, que novamente, ou seja, é impossível, não porque Deus não quer perdoar, é impossível porque a pessoa não se arrepende mais. Ela petrificou, ela calejou.
Mas se você quer nessa noite entregar ao Senhor essa área da sua vida, queridos, eu creio que o sobrenatural está pronto para acontecer. E Deus vai se revelar mais a você. E quanto mais Jesus se revela a gente, mais a gente vai conhecendo a Ele. Mais a gente vai conhecendo a Ele. E aí, irmãos, conhece a santidade dEle, conhece a autoridade dEle, conhece o poder dEle. Não tem como conhecer Jesus e permanecer igual. Profundidade, irmãos. É se permitir águas profundas. Você vai descobrir mais dEle, mas também vai descobrir mais de você. E é um processo de transformação. Eu posso te afirmar que 20 e poucos anos depois da minha conversão, eu sou um Patrick muito mais parecido com Jesus. Não estou falando pastor Patrick, estou falando Patrick. Muito mais parecido com Jesus. Mas também eu olho e falo, meu Deus, tem tanta coisa ainda para Jesus tratar. Não tem não, pastor? Muita coisa, né? Aí é difícil. Aliás, quando eu fui ordenado, a minha pregação, a minha palavra de ordenação foi: a maior escolha da minha vida não foi ser pastor. Creio que a sua também, todo mundo. A maior escolha da minha vida foi ser ovelha. Ovelha do bom pastor. Irmãos, vou falar para você, jovem, vale a pena. Vale a pena. Entregue, confie, experimente, conheça mais profundamente. Quinto, verso 10 e 11. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Andar em caminhos mais profundos significa receber convicção de chamado e de propósito para a sua vida. Meu irmão, vou falar de mim, depois eu falo de você, tá? Posso? Posso? Olha o medo agora de falar que pode. Não é mal, não falar bom de você, falar mal não. Irmão e irmã, eu não vim aqui ao mundo a passeio. Adoro passear, tá? Eu amo viajar. Se puder, vai viajar com esse lugar, eu amo viajar. Só que eu não vim a passeio. Isso eu descobri há 20 e poucos anos atrás. Eu sei porque eu fui chamado. Eu sei quem eu sou. Estou falando só de mim por enquanto. Eu sei de onde vim, quem eu sou e para onde eu vou. Quer convicção melhor que essa, irmão? Pastor, eu não te conheço, não, você é muito metido. Por quê? Porque eu sei que eu vou para o céu, vou para a eternidade? Não, é por causa do sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. A graça do Senhor me basta, eu sei. Jesus é real, querido. Quem se entrega, quem confia, quem experimenta, quem conhece mais Jesus, inevitavelmente vai ter uma convicção dentro de si de chamado, de propósito. Pastor, está falando porque o senhor é pastor. Sim, mas existe um chamado geral, existe um específico. Por exemplo, eu, pastor Douglas, pastor Davidson, filho de Davi, tivemos um chamado específico de pastor, ou seja, para cuidar de pessoas. Mas existe um chamado geral, onde todos nós, nós somos chamados para cuidar um dos outros. Existe um chamado específico de evangelista. Existe uma capacitação, uma graça específica? Existe. Mas todos nós somos chamados para compartilhar e evangelizar, irmãos. Não, isso é coisa só do evangelista. Não! Existe chamado coletivo, existe particular. E eu quero te dizer nessa noite, olhe nos meus olhos, por favor. Embora Jesus tenha morrido por nós, eu vou botar no singular, ele morreu por mim. Será que você pode repetir isso? Jesus morreu por mim? Pode falar isso? Porque bota no coletivo, parece, por nós, eu faço parte. Mas o coletivo não anula o individual. Eu quero falar isso de maneira ousada, Deus tem propósito na sua vida. Adolescente, jovem, Deus tem propósito e um futuro lindo na tua vida. Senhoras e senhores, vocês são mais experientes. Viu que eu falei experiente, eu não vou dar mole. Já passou o meu tempo. Quem foi que te enganou com essa frase? Você está vivo? Amém, irmão? Amém. Só os mais jovens falaram. Agora, pessoal mais experiente. Vocês estão vivos? Amém.
pastor falou 2 vezes aqui, ele está nos jovens e nos velhos, aqui é todo mundo. Está na crise, pastor? Está quantos anos, pastor? 45, está na crise, né? Eu estou nos 50. Aí começou a doer o joelho. Volta aqui, irmão. Deus tem propósito na sua vida. Isso não é clichê, não. Deus tem propósito para você. O que Jesus está falando com você nessa noite? Que se você me entregar a sua vida, o teu barco, se você me entregar aquilo que você tem retido, confiar em mim, confiar naquilo que eu tenho falado com você, e você sabe o que Deus tem falado com você, se você confiar, experimentar da minha presença, nada e nem ninguém vai te parar, irmão. Porque o que não falta é gente para querer desanimar a gente. Não é assim, pastor. Eu sei fazer melhor. Eu falo, eu acredito que você faria melhor, só que o Senhor colocou a minha aqui, então deixa eu fazer. Eu ouço, né? Na sabedoria há na multidão de conselhos. Mas Deus tem propósito para você. Deus tem vocação para você. E eu vou além. Laís me perguntou meu sonho ministerial, que não é ministerial, mas é da igreja. Não é para mim. O texto diz que o que Jesus fez não cabia no barco de Pedro. E eu vou falar aqui de maneira, a gente usa a palavra profética, às vezes fica meio assim, meio místico, não sei o quê, eu tenho um pouco de dificuldade, mas não tem outra palavra, é isso mesmo. Às vezes fala assim, Deus usou fulano, por quê? Porque ele fez assim, porque ele rodou no manto, parará, ou porque ele não sei o quê. Ok, tudo bem, 3 jeitos. Mas você não precisa mudar o seu tom de voz para falar algo de Deus para o teu irmão, abençoar a vida dele. Isso são estereótipos. E, aliás, o pastor Douglas, ela esse caminho um pouquinho mais próximo da gente, com o Tiago e a Mari também, a nossa igreja Maranata, nós somos pentecostais, nós cremos nos dons. Mas nós nos damos tranquilamente com igrejas tradicionais, pentecostais, numa boa. Só que eu falo com todos os nossos líderes, Deus tem um caminho para a gente. Eu não quero ser igual a fulano, nem a ciclano. Pentecostalismo ou Espírito Santo não tem a ver com trejeito. Não tem a ver com estereótipo. Tem a ver com profundidade com Deus. Não precisa gritar. Deus fala no forte, Deus fala na brisa suave. E eu creio que o Espírito Santo está falando aqui, ó. Essa é uma noite de entrega, porque é uma noite de sobrenatural, e é uma noite de vocação e de chamado aqui. Mas meu tempo passou, vou repetir, não passou não dá bola para isso não. E eu estava dizendo, o que Deus fez, pastor, não cabia, ou não coube, melhor dizendo, no barco de Pedro. O que Deus vai fazer, ouça isso, anote, um dia você vai testificar ou não. O que Deus já está fazendo, mas vou botar para o futuro no sentido que a plenitude vai fazer, não vai caber no barco do pastor Patrick. Não vai caber no barco só do pastor Davidson. Irmãos, a igreja do Senhor, ela começou baseado na palavra de Jesus, não se ausentem de Jerusalém até que do alto sejam revestidos de poder. E eles foram cheios do Espírito Santo. A igreja começou cheia da palavra, cheia do fogo, cheia do Espírito Santo, e ela vai terminar antes de subir cheia da palavra, cheia do Espírito Santo e cheia do fogo. Não estou falando de estereótipo pentecostal. Estou falando de experiências que serão inegáveis. Não estou falando de carnalidade que existe. Irmão, existe muita coisa ruim. E quem me conhece sabe que eu bato firme nisso. Existe nota de $100 falsa? Sim ou não? Se eu quiser te dar uma, você não vai querer não. Porque, existe falso, então eu não quero. Não quer de verdade, não? O pastor Douglas está querendo dar um carro para cada um. Não quer não, irmão? Você quer, irmão? Fala, recebo. Por causa das coisas falsas, por causa dos exageros, por causa das crendices e carnalidades e coisas demoníacas também, a gente começa a nada, não quer nada. Não, irmãos. Deus está fazendo chamados hoje aqui, convocação de pessoas. Onde está a igreja
que vai dizer para o Senhor essa noite: Senhor, eu quero me entregar totalmente, me ajuda. Senhor, me ajuda a confiar na Tua palavra, me ajuda a fazer da Tua palavra algo diário na minha vida. Senhor, me ajuda a ter experiência contigo. Senhor, confirma no meu coração aquilo que o Senhor tem para mim. Eu, Patrick, sou arquiteto. Ou era, talvez, acho que eu era, na verdade, né? Não sou mais. Uma vez deve ser para sempre, mas enfim. Trabalhava numa empresa, estudei 5 anos. Trabalhei em algumas empresas, depois entrei na última empresa, trabalhei 12 anos nessa empresa como arquiteto. Tinha uma parte da sociedade. Um dia o Senhor me chamou para o Ministério Integral. Eu larguei o meu barco, larguei as minhas redes. Mas não é com todo mundo assim. Eu sei disso. Mas o último ponto, o 6º ponto, é exatamente esse. O verso 11 diz que arrastando eles os barcos para a praia, deixando tudo, o seguiram. Entrega, me ajuda, entrega, confia, tenha experiência com Deus no sobrenatural. Depois, conheça, receba. Você está botando cola lá, vocês estão muito... Vocês fizeram um acordo, né? Espertinho. O último, obrigado. Eles deixaram tudo para trás. No meu caso, o senhor integral também é, né? Deixou tudo literalmente para trás. Mas o que isso significa, irmãos? Aqui no texto, o barco ficou para trás. As redes ficaram para trás. Os peixes ficaram para trás. Barco era a profissão de Pedro. A rede, talvez pudesse ser o talento ou as habilidades que ele tinha na profissão, do sustento dele para conseguir. Os peixes, o lucro, o retorno, os benefícios, fica tudo para trás. Pastor, o senhor está me dizendo que Deus está me dizendo para largar tudo? Não estou dizendo para você isso não. Isso é uma coisa pessoal que tem que ser você e o Senhor. O que eu estou te dizendo é que, seja para largar literalmente ou não, tudo que é de capacitação, recurso e bênção, fica para trás, porque eu sigo a Ele. O barco era dele, o barco ficou para trás. Veio dele, era dele. Quem foi que te deu esse emprego? Quem foi que abriu as portas para você estudar? Minha mãe e meu pai. Tá bom, por meio de quem? Ou melhor, foi quem através deles? Hoje eu olho para trás, irmãos, pastor, quantas coisas Deus já me abençoava lá atrás, antes mesmo de eu me converter. Você consegue perceber isso, irmãos? Eu não vou atrás de dons. Eu não sigo dons. Paulo vai dizer lá em Romanos, ele cita todos os dons. Agora, eu vou mostrar para vocês um caminho sobremodo o quê? Excelente. Depois de fazer todos os dons. Aí ele fala, busque os dons, mas siga o amor. E o amor não é uma coisa. O amor é uma pessoa. Siga Jesus. Por mais que Deus te abençoe e te prospere com luta ou sem luta, decida seguir a Jesus. Ele é a referência. Ele é o nosso alvo, irmãos. Nós estamos de passagem e nós estamos indo para a glória. Eu não sei se você consegue perceber isso não, mas a volta de Jesus está muito próxima. Os sinais estão se cumprindo, não sei quando, mas está muito próxima. Eu tenho convicções pessoais, mas como são pessoais, eu guardo para mim. Mas o fato é que está muito próximo. Irmãos, vai valer a pena. Não haverá mais lágrima.
Não haverá, querido, mais dor, não haverá mais sofrimento. Você naquele dia, eu e você subindo para encontrar com o nosso Senhor, você vai dizer: valeu a pena, valeu cada coisa que eu entreguei, valeu a minha confiança nele, valeu as experiências com ele, valeu porque eu o conheci e ele me sustentou. A ele a honra, a ele a glória, a ele o louvor. A Jesus, siga a ele, irmão. Aplauda ele, a ele, siga ele. Agora, isso que eu enxerguei aqui no texto, repito, eu não gosto muito de pregar o texto que escolhem quando me chamam, porque acaba repetindo. Eu não sei se você lembra, quando a gente monta retiro, eu sempre monto um texto, e eu penso um retiro, sou eu, tá? Não é padrão, que nem eu penso uma pregação. Então, se é sexta, aqui é um tópico tal, porque senão... Mas essa vez eu li o texto, eu falei, cara, eu tenho que pegar esse texto. Porque isso aqui, irmãos, bota no último... Agora bota no último slide, por favor, irmão. Glória a Deus. Porque isso aí é constante. Porque todo dia eu tenho que entregar. Não, já entreguei. Não, todo dia tem entrega. Todo dia é o desafio da confiança. Todo dia é o desafio de ter experiências e certezas com Ele. Todo dia a gente conhece mais a Jesus. Todo dia, toda semana, a gente recebe confirmação de chamado. E eu tenho chamado, mas às vezes o chamado é mas vai tendo seus caminhos. Mas em todo tempo, eu decido. Deixa eu sair da frente, o pessoal tirar foto. Eu decido e você precisa decidir. Eu não vou seguir ideologias. Alô? Não vou seguir ideologias. Eu não vou seguir governos. Eu não vou seguir partidos. Eu não vou seguir homens. Eu não vou seguir bênçãos. Eu não vou seguir dons. Eu não vou seguir prosperidade. Isso tudo é muito bom. Mas eu vou seguir aquele que morreu por mim na cruz. Ele que é o autor e consumador da minha fé. Ele é a razão da minha vida. Irmãos, eu vinha... Quando eu preguei de manhã em Caxias, eu vinha no carro sozinho, minha esposa está no hospital, e eu botei um louvor, fui adorando a Deus. O meu carro se encheu da presença de Deus, irmãos. Isso está acessível a todo mundo. Eu queria orar com você, porque eu realmente acredito que aqui tem pessoas, irmãos e irmãs, que precisam entregar algo ao Senhor aqui nessa noite. Que não me diz respeito, de verdade. Depois, se você quiser e puder, você pode compartilhar com os teus pastores, se você precisar de ajuda, deve fazer isso, mas não comigo. Mas tem coisas que você precisa, deve entregar a Ele. Deus quer te levar a um lugar mais fundo com Ele. Irmãos, e eu termino com uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim: Cristo é Senhor de tudo. E se Ele não é Senhor de tudo, então Ele não é Senhor de nada. Olhe para mim. Jesus é um superintendente na sua vida. Cuida de um setor. Opa, quem cuida de um setor é um superintendente. Ele é um gerente, pouco, né? Ou Ele é o dono da empresa, ou Ele é o dono da sua vida. Enquanto eu lia esse texto e eu meditava nesse texto, lendo, orando, meditando, às vezes nós pregadores, né, a gente, vem pregar aqui, a gente tem mensagem pronta às vezes que se encaixa certinho, de Deus é Bíblia, é bênção. Essa aqui, Deus montou quando eu recebi a direção de vocês, para vocês. E não vou enganar, me abençoou tanto que eu preguei para a minha igreja de manhã hoje. Mas eu montei para vocês. E quando eu montava, irmãos, eu me lembrei, quem aqui já viu ou lembra daquelas imagens terríveis de tsunami? Viu o tsunami já? As ondas vindo. Os últimos tempos vão ser difíceis, tá, irmãos? Enquanto eu montava, me veio aquela figura, a imagem do tsunami, irmão, vendo. E só vai ficar vivo, espiritualmente falando, quem tiver ou em lugares muito altos,
ou na profundidade. Que na verdade é a mesma coisa. A profundidade com Deus são os lugares mais altos. E Deus está te convidando nesta noite, de verdade. Receba essa palavra dele como vinda de Jesus para você. Sim. O convite para Pedro não foi somente no versículo 4, águas profundas. Pedro, me entrega. Diz o teu nome, Pedro, Maria, João. Me entrega. Confia. Experimenta o que eu tenho na tua vida. Minha vontade é boa, perfeita e agradável. Vem me conhecer mais. Eu tenho um propósito na tua vida. Você não tem ideia do que eu posso fazer na tua vida, o Senhor está te dizendo nessa noite. Mas se você ousar entregar e confiar, eu sei que eu estou repetindo demais isso, mas é de propósito, irmãos. Você vai experimentar níveis de experiência e de relacionamento com Deus que você nunca até hoje experimentou. Adolescente, isso não é para o teu pai e para tua mãe não, tá? É para você. Papai e mamãe, já passou, deixa eles, não, é para você também. Aqui tem um monte de barco, ó. E quando Deus cumprir, irmãos, eu não gosto da palavra avivamento mais, porque virou uma coisa muito romântica. Embora seja bíblica, não está errado não. O Brasil para Jesus, o mundo, nem bíblico esse troço é. Mas no meio, repito, no meio das trevas, há de ter uma luz brilhando forte, querido. Nessa noite, aonde estão aqueles que vão dizer para o Senhor: Jesus, o meu barco é teu. Te entrego o meu barco nessa noite. Usa o meu barco para abençoar outras pessoas também. E aí o barco pode ser tua vida completa, pode ser uma área da sua vida. Você que é Jesus, pode ser. Senhor, me ajuda a confiar em Ti, na Tua palavra. Eu tenho tantas dúvidas, eu fraquejo. Me ajuda a confiar no Senhor. Dá experiências contigo. Me dá um propósito de vida, Senhor. Não posso sair de casa para tomar café, trabalhar, almoçar, voltar para o trabalho, voltar para casa, dormir, café da manhã. Não é só isso, Jesus. Aonde está a igreja que Jesus vai usar poderosamente nesses dias? Aqueles que vão seguir ao Senhor e vão deixar para trás barco, vão deixar para trás rede. Obrigado pelo barco, Jesus, mas é teu, faz o que o Senhor quiser. Obrigado pela rede, obrigado pelos dons que o Senhor me deu, obrigado pelos talentos que o Senhor me deu, mas é teu, faz o que o Senhor quiser. Deus depositou talentos na tua vida. Aqui estão os peixes. Aquilo que eu tenho colhido é teu também, Senhor. Eu queria que todos nós ficássemos de pé. Vou chamar o pastor Douglas ou o pastor Davidson, não sei, para orar aqui, mas eu queria convidar você que entende, os pastores, por favor, presente. Se você entendeu, além do que eu falei com relação, e eu estou indo aí à frente para entregar o meu barco ao Senhor. Aqui está o altar. Quero entregar minha vida, quero entregar essa área. Sai do seu lugar agora, porque o Espírito Santo está falando com você. Sai lá de cima. Eu não te vejo mais, mas o Espírito Santo te vê. E é Ele que está falando com você, te chamando. Jesus, me ajuda a confiar mais em Ti. Vem aqui à frente. Jesus, eu quero mais profundidade contigo, Jesus. Só que sozinho eu não consigo, Senhor. Me ajuda. Está difícil, Senhor, te seguir no meio de tantos problemas. Me ajuda a seguir a Ti, apesar das lutas. Você que veio aqui à frente, comece a se apresentar. Faça como Pedro, se apresente a Ele, porque o Espírito Santo está falando contigo. É Ele quem tem propósito na sua vida. É Ele. Os convites desta noite são dEle, para entrega. Ele está dizendo, entrega. Ele está dizendo, confia. Homens podem falhar, homens podem, aleluia, decepcionar, mas Jesus nunca nos decepciona. Ele é bom, Ele é justo, Ele é fiel, Ele é poderoso, Ele restaura vidas. Ele, aonde há um ponto, Ele bota vírgula e continua. Pastor, eu entrei aqui todo errado em pecado.
Ele quer te limpar nessa noite. Aleluia, Ele quer te perdoar nessa noite. Aqui está o altar. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Ainda tem lugar aqui para você. É você que nessa noite quer dizer para o Senhor: eu entrego tudo, Senhor. Eu entrego toda a minha vida. Eu entrego a minha casa para o Senhor reinar. Eu entrego o meu casamento para o Senhor reinar. Eu entrego o meu namoro para o Senhor reinar. Eu entrego toda a minha vida. Saia do seu lugar. Venha aqui à frente, nesse lugar de entrega. Você tem caminhado com dúvidas. O Senhor está te chamando para uma jornada de confiança nele, e somente nele. Senhor, eu não vou confiar em mais ninguém, somente em Ti, Senhor. É em Ti que eu quero buscar força. É em Ti que eu quero buscar autoridade, poder para vencer o mal. O que é que você tem buscado? Se você tem buscado em lugar errado, em pessoas erradas, hoje o Senhor está te convidando a buscar no Senhor Jesus. Saia do seu lugar e venha dizendo: eu vou buscar somente em Ti, Senhor. Somente em Ti, Senhor. Não se preocupe com o que os outros vão pensar. Se o Senhor está te chamando nessa hora, saia do seu lugar e venha. Consagre o que o Senhor está pedindo a você. Aquilo que Deus está te pedindo agora, consagra a Ele, somente a Ele. Essa canção diz: toma-me, Senhor, eu estou rendido aos Teus pés. E enquanto nós estivermos cantando, você pode sair do seu lugar e se render aos pés de Cristo Jesus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Eis-me aqui, em Ti estou. Eu sou Teu e Tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra Ti, ó Deus. eis-me aqui, Em Ti estou. eu sou Teu e Tu és meu. Vamos, igreja, cante a Ele. Eis-me aqui, em Ti estou. Erga suas mãos aos céus, quantos são do Senhor. Aleluia! Entregue a sua vida a Ele. Minha vida
pra sempre, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Senhor, esse é o nosso pedido nessa noite. Faça o teu querer na vida de cada um, Senhor. De cada um que está aqui à frente, Senhor, tomando uma decisão diante do Senhor. O Senhor é Deus onisciente, o Senhor conhece o que cada um está colocando no teu altar agora. Mesmo aqueles que estão em seus lugares, o Senhor sabe as lutas, os desafios que os teus filhos estão entregando a ti agora. Ó Deus onisciente, tu também és Deus, Deus onipotente, e nenhuma barreira, nenhuma luta pode superar o teu poder. Por isso, Senhor, que cada um de nós aqui, cada pessoa nesse lugar, cada um que te ouve agora em várias partes do mundo, possa confiar no teu poder soberano, possa entregar completamente a sua vida em tuas mãos, possa depender de ti, te conhecer mais profundamente, experimentar o teu sobrenatural e viver, ó Deus, uma vida de dependência ao Senhor. Toma, ó Deus, a vida de cada um aqui. O Senhor também é Deus onipresente. Nós vamos sair deste lugar e o Senhor estará conosco. O Senhor estará em nossos lares, onde trabalhamos e estudamos. O Senhor estará conosco até a consumação dos séculos. Seja, ó Deus, a fonte de força, de poder, de autoridade na vida de cada um. Que cada um procure uma intimidade mais profunda contigo, dependendo do Senhor. Cura, Senhor, liberta, quebra cadeias, renova as forças, dá sabedoria, estenda a tua mão e derrame poder e autoridade para vencermos o mal pelo poder do teu Espírito Santo. Toma a vida de cada um aqui, Senhor, cada lar representado. Obrigado pela vida do teu servo, pastor Patrick, pela vida da pastora Sheila, do pastor Douglas, do pastor Rafael, usados pelo Senhor para nos abençoar ao longo desta conferência. Ó Deus, que tudo que nós ouvimos e vivemos nesses últimos dias aqui marque as nossas vidas, nos ajude a uma nova jornada de profundidade contigo. Transforma a vida de cada um de nós, cuida de nós e nos usa para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, no nome que é sobre todo nome, o nome poderoso, soberano, generoso, o nome invencível de Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Amém. Aleluia. Você que veio aqui na frente, aqui nos corredores, a gente tem uma lembrancinha para você. Então, você pega a sua lembrancinha. E aí eu queria convidar você aí no seu lugar, dar uma salva de palmas, adorar o Senhor nessa hora. A gente já está quase encerrando. E aí, enquanto o pessoal estiver voltando para os seus lugares, pegando a lembrancinha, senta rapidinho, a gente só vai demorar mais um minutinho. Um minutinho. Eu preciso falar duas coisas. Primeira delas, tem cantina, irmãos. Tem cantina e tem um macarrão gostoso lá, que você precisa abençoar o reino de Deus comprando esse macarrão. Pastor, não quero comer, mas quero abençoar o reino de Deus. Compra o macarrão, diz que está pago, que daqui a pouco eu passo lá para comer, tá bom? Fica todo mundo resolvido. Você abençoa comprando, eu abençoo comendo e todo mundo sai ganhando. Brincadeira. Outra coisa, Henrique, traz para cá esse quadro aqui. Durante o dia de hoje, a exemplo dos outros dias da conferência, o Henrique esteve ali pintando um quadro. Ele vai falar um pouco sobre aquilo que Deus colocou no coração dele para chegar a essa obra de arte aqui. Pastor, gostei desse quadro, eu queria esse quadro na minha casa. Você vai procurar o Henrique e vai perguntar como é que você... Já foi. Então, você não vai procurar o Henrique, porque já procuraram ele e o quadro já está já arrematado. Então, Henrique, fala um pouco sobre essa obra aí.
realidade, Deus falou muito comigo, né? Mexeu muito comigo, acho que vai mexer um pouco com vocês. A gente está falando, o tema, né, é profundo, tem uma profundidade com o Senhor. E aí, Deus falou comigo o seguinte: pega o teu barquinho, vai para o meio do nada e contempla a minha presença. É o que eu tenho que fazer, é o que eu tenho que buscar fazer cada vez mais. Não adianta a gente querer que o Senhor faça coisas grandiosas na vida da gente, use a gente, né, de uma forma, né, aquela forma de, eu quero fazer uma pessoa, sei lá, um cadeirante levantar, eu curar um cego. Não adianta se a gente não tiver em profundidade com o Senhor, estar alinhado com o Senhor. Então, a partir de hoje, na realidade, eu vou buscar mais o Senhor e que vocês possam guardar essa mensagem no coração de vocês. Glória a Deus. Aí você está sentado aí, de repente você sabe desenhar, você sabe fazer outra coisa, sei lá, eu sei, a gente tem que pensar fora da caixa. Estamos falando de quadro, veio o desenho na minha cabeça. Mas sei lá, você sabe fazer tricô. E você fala assim: pastor, na próxima conferência eu vou fazer um negócio. Não sei, irmão, o que você sabe fazer, mas eu tenho certeza que você tem algo que Deus te deu, que pode ser usado para a glória dele. Você pode ouvir a doce voz do Senhor e produzir algo que vai abençoar vidas, que vai marcar a vida de alguém. Eu tenho certeza, o Wendel que vai levar esse quadro, né? Ele vai levar esse quadro, ele vai levar essa mensagem, mas ele vai levar esse dia todo com ele. Imagina quantas coisas você também pode fazer e abençoar outras vidas. Então, fica atento. Deus quer usar você. Você tem um talento, você tem um dom, coloque isso a serviço do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer a todos que trabalharam aí para essa conferência acontecer. Quero lembrar a toda a igreja que o mês da juventude continua. Então durante todo o mês de agosto é o mês da juventude. E nós vamos ser ministrados ainda em cima desse tema. Nós vamos ainda ter aqui a presença de outros pregadores, gente de casa, gente de fora. Mas nós vamos ser ministrados principalmente pelo Espírito Santo, tá? Mais do que o pregador, é o Espírito Santo quem precisa falar conosco. E a gente vai ser ministrado sobre esse tema. Se você quer tirar foto, você pode tirar hoje, mas os outros dias também. Tudo vai estar direitinho. Tem alguns cenários instagramáveis lá fora para você tirar foto. Tira foto, marca, né, o Instagram da igreja, o Instagram da juventude, porque assim você ajuda quem te segue a ter contato também com a igreja, né? Pega as mensagens que foram pregadas esses dias de conferência no YouTube, envia para os seus amigos, envia para os seus colegas, para eles também poderem experimentar um pouco daquilo que você experimentou. É claro que pela live, pela transmissão fica um pouco diferente, mas envia para essa pessoa, fala: olha, essa mensagem aqui foi pregada e eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, e essa pessoa também vai ser abençoada. Então, usa aquilo que está nas tuas mãos, as ferramentas que Deus tem te dado. Quero agradecer ao pastor Patrick, que esteve aqui com a gente, né? Graças a Deus consegui. A gente já tinha trazido a esposa dele para estar conosco, ele veio no dia, ela esteve pregando num viradão, né? E aí hoje a gente teve a oportunidade de conseguir. Obrigado. Eu sei que domingo é muito difícil para um pastor de igreja estar fora, mas ele fez de tudo para estar aqui com a gente. Então, muito obrigado. Lá fora ainda tem livros dele. Se você ainda não passou lá e adquiriu o seu, passe lá, adquira o seu livro. Está aceitando cartão, Pix, né? Do jeito que tiver. R$30, só isso. Gente, R$30. Um hambúrguer artesanal é mais que isso. Uma pizza é mais que isso. O lanche do McDonald's é mais caro. Do Burger King também, para não ser injusto, né? Gente, R$30. Você vai comprar e vai abençoar a sua vida. E aí, pastor, e se eu quiser comprar mais de um e abençoar alguém? Aí, meu amigo, você já começou a ter a visão daquilo que Deus quer. É livro para a igreja, tá? Só para deixar claro que o pastor está falando aqui. Então tem aquele teu amigo que era para estar aqui, que é crente, mas não veio hoje. Por favor, dá um presente para ele. Pastor, que é crente, o teu amigo que é crente, você dá para ele, o que não está aqui hoje, mas que é crente, não é o não crente, tá? Por exemplo, pastor Patrick me deu o livro, há um tempo atrás, eu já tinha ganhado, ele falou aqui agora, eu vou te dar mais um.
Aí, qualquer coisa, você apresentei alguém. Fui lá e presenteei já a pastora Sheila, já ganhou ali de presente. Mas aí ela já pensa assim, poxa, fui abençoada, o que é que eu faço? Já compro um, agora eu vou abençoar outra pessoa. E assim vai, tá? Talvez tenha alguém aí hoje querendo o livro e não tem condição. Fica ali por perto como quem não quer nada, fala, poxa, que livro abençoado, eu queria tanto um livro desse. Fica falando assim que eu duvido, você não vai... Eu prefiro o livro que o carro. Se eu ganhasse um livro desse hoje, eu estava feliz. Aí logo Deus vai colocar alguém aí. Então, vamos abençoar também, porque assim a gente abençoa o ministério do pastor Patrick, e ele vai continuar sendo usado por Deus aí para escrever mais e mais livros. Que Deus continue dando a ele inspiração e graça. E agradecer, pastor Davidson, mais uma vez, por tudo que a gente tem vivido aqui, debaixo da tua liderança. A Carla vem aí, né, junto com ele. Eu ia falar de carona, mas ia ser um erro grotesco. Ela não vem de carona, ela vem junto com ele ali nesse volante. Obrigado por vocês serem quem vocês são. Obrigado a toda a liderança dessa igreja, a todos os departamentos, a todos os ministérios. Obrigado à galera da juventude que esteve aí firme com a gente. Não desanime. Agora, daqui para frente, é cada vez mais profundo. Não tem jeito, tá? Não tem jeito. Não dá para a gente ir lá para o profundo e depois desistir. Porque lá no profundo, ou você depende de Deus, ou a própria profundidade vai te matar. Então não abandone Jesus. Chegou no profundo, permaneça com Ele, né? Eu sei que muita gente vai falar muita coisa aqui, mas hoje eu estava comentando com a galera, na profundidade, a pressão da água é mais forte. Jesus vai te fortalecer, mas você tem que estar preparado para a pressão que vai vir. Então o desafio do Senhor é muito mais profundo do que você pensa. E ao longo desse mês a gente ainda vai receber muitas palavras aí que vão vir direto, né, ali como um soco gospel do Espírito Santo para poder tratar a gente aí. Então que Deus abençoe. Vou pedir para você ficar de pé pela última vez no dia de hoje. Então eu vou estar impetrando a bênção apostólica. E aí depois a galera do louvor vai estar ali ainda cantando mais uma música. Se você quiser ainda curtir mais um momentinho aí, esteja à vontade, tá bom? Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, Filho, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra e de uma forma especial com cada um dos teus filhos que se reúne aqui hoje. Faz isso, Pai querido, hoje e todo sempre. Amém e amém. Dá um abraço nessa pessoa que está perto de você. Glorifica o nome do Senhor. O pessoal ia bater palma, eu falei abraça. A palma ficou engasgada. Mas que Deus abençoe sua semana. Que você viva coisas profundas com Deus aí ao longo do teu dia também. Vamos adorar o Senhor. Mas não desesperados, estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos,
perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou na igreja, o Coliseu não parou na igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Um aplauso ao Senhor pela vida do guitarrista. Vamos lá, hein?